Conhecendo essas 3 possibilidades provisórias, eu digo que vocês resolvem todos os casos de prótese fixa. Então, qualquer caso que chegar um dia no consultório de vocês ou na clínica odontológica ali, eu tenho certeza que vocês irão resolver. Chegou um paciente com dente quebrado na raiz, qual técnica que eu uso? Então, a gente vai pensar. Quero que mais ou menos vocês entendam. Como é que é a técnica? Chegou um dente, qual que era a grande vantagem de se usar uma técnica provisória de dente anterior, de técnica da faceta? Anatomia. Anatomia, exatamente. Foi uma coisa que eu bati na tecla. A gente tem anatomia formada, polimento, tem tudo certinho ali. É isso aí. Indicada para quando? Eu, particularmente, gosto de trabalhar só com dentes anteriores. Porque eu já expliquei para vocês, porque dentes posteriores, eu acho que a anatomia dele não condiz com a anatomia do dente propriamente dito. A anatomia do dente de estoque, normalmente, ele é menor do que um dente natural. Molar de dente de estoque, molar de dente natural. Então, acho que não é bacana. Indicação ou principal característica de um provisório técnica da muralha ou da matriz, seja lá como a gente queira chamar. Quando o dente não estiver destruído. Exatamente, perfeito. É isso aí. Vocês entendendo essas características, é importante que você vai visualizar um caso, vai ver um dente numa situação ou outra, a gente já sabe qual técnica indicar. Tá? Então, isso que é o X da questão. Eu cheguei a falar para vocês sobre os pinos Davis, pinos provisórios, não falei? Não lembro, acho que não. Era assim, toda vez que a gente tivesse dentes totalmente destruídos, a gente não tinha onde prender os nossos provisórios. Então, a gente, antes de fazer qualquer uma dessas técnicas que eu falei para vocês, digamos, dentes canais tratados, o paciente quebrou, só ficou a raiz. Aqui, a gente está olhando aqui, ó, minha mão, digamos, aqui, tá? Ela está dentro da raiz, só ficou essa parte aqui. A gente abre o conduto e coloca um pino provisório aqui, chamado pino Davis, que é aquele pino amarelinho, um pino que tem lá, tem ali nos guichês. É um pino de metal bem pequenininho. Você coloca ele dentro do dente e você usa qualquer técnica provisória sobre esse pino. Ou técnica da faceta, ou técnica da matriz ou da muralha, ou a própria técnica da bolinha em cima desse pino. Porque quando a gente faz a técnica provisória e a gente tira esse provisório, esse pininho ele ficou dentro do dente, porque agora eu tenho estabilidade. O pino está aqui dentro e meu provisório prendeu no pino. Então ele fica uma coroa provisória, só que preso essa coroa vai ficar um pino. Ficaria, digamos assim, um pino dentro de uma coroa. E aí esse pino ele encaixa aqui dentro. Encaixou dentro do provisório. Para que esse pino? Para dar melhor estabilidade. Porque se ele não tem o pino, o dente ele não tem onde se prender. Então ele tem grandes chances de soltar. Então a gente coloca um pino provisório dentro do conduto. Ele não é cimentado aqui dentro. Ele só coloca para me dar a posição de encaixar um pino definitivo. Então, uma coroa provisória aqui em cima. Então, essa coroa provisória ela vai prender sobre esse pino, eu tiro e ele sai uma coroa provisória, seja qual técnica que foi utilizada, só que essa técnica que foi utilizada, além de tudo, ela tem um pino grudado sobre ela, sob ela, que daí ele encaixa, que ele dá melhor retenção para essa parte coronária. Entenderam ou não? Sim? Sim, como que é o nome dele mesmo? A gente pode usar qualquer pino, tá? É a Júlia que perguntou? Isso. Então, Júlia, a gente pode usar qualquer material que me produza isso que eu te falei. Quais são os materiais mais usados? A gente normalmente usa um pino chamado pino Davis, tá? É pino Davis. Mas eu posso. Tem gente que usa outras técnicas. Tem gente que pega um pedaço daquele. Sabe o fio de orto que vocês fizeram as dobraduras? Tem gente que pega esse fio, corta esse fio no tamanho do preparo do conduto. Vocês já tiveram núcleos? Hein? Já. Lembra que existem técnicas de preparo de núcleo? Quanto que se prepara? Deixando 4 milímetros,
Aquele esquema de 2 terços do Sim. dente. Então, a gente prepara esse conduto deixando 4 milímetros de material obturador. Então, esse espaço que eu tirei, que eu liberei, é o espaço onde eu vou preencher com o pino. Eu vou colocar o pino aqui dentro. Lembrando, esse pino ele não é cimentado dentro do conduto neste momento. Ele vai entrar lá dentro e o meu provisório ele vai capturar esse núcleo, esse pino provisório ali de dentro. Tá? Vai ficar um provisório com um pino, fica uma peça só. Então pode ser usado, normalmente a gente usa o pino Davis, que é um pino metálico, provisório, normalmente utilizado para isso. Eu posso utilizar um fio de orto adaptado a essa região. Eu posso utilizar, sei lá, o que vocês imaginarem de estrutura que possa me dar, porque o objetivo dele é me dar retenção para minha parte coronária de uma forma provisória, tá? De uma forma temporária. Então, isso vai ficar ali até que, fiz o provisório, tirei. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu preparo o meu conduto de uma forma mais adequada e aí eu faço a modelagem, a moldagem desse conduto e mando para o laboratório. E vem do laboratório o núcleo definitivo. Aí o núcleo definitivo eu colo ele aqui, viu? Só que meu dente provisório ele tinha um pino aqui, não tinha? Ele tinha um pino aqui. Esse pino agora ele não entra, porque tem um núcleo vedando aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu abro esse provisório, libero esse pino, tiro ele de lá, ele fica oco com o meu provisório. Agora eu faço a adaptação do meu provisório sobre aquele meu núcleo metálico fundido. Então a sequência é essa, ok? Então vamos lá. Era só um detalhe que eu precisava explicar antes de a gente começar a fazer a nossa última técnica provisória. Então vamos para a nossa última técnica provisória, é a técnica provisória da bolinha. Tá? O que essa técnica ela representa? Essa técnica é uma técnica onde a gente tem a liberdade de resolver qualquer caso clínico a partir do conhecimento de como executá-la. Por que eu digo isso? Porque ela encaixa e cabe em qualquer situação. Se eu chegar com um dente inteiro, eu não tenho um silicone para moldar, um alginato para moldar naquele momento. Eu posso utilizar a técnica da bolinha? Posso. Por que é a técnica da bolinha? É a técnica da escultura à mão livre. Você vai esculpir um dente e vai confeccionar um dente a partir daquele conhecimento que você tem em mente. Então, o conhecimento que você tem na sua cabeça de anatomia dental é o que vai fomentar, o que vai me trazer a característica final do meu dente provisório. Então, a gente precisa conhecer um pouco de anatomia dental. A gente precisa conhecer um pouquinho, pelo menos, de anatomia dental. Eu não conheço. Então, sabe o que vocês vão fazer? Vou fazer um provisório desse lado. Eu vou fazer o quê? Eu vou olhar a anatomia do dente do outro lado. Tá? Então, estou fazendo um provisório em cima desse dente aqui, que está preparado, eu vou olhar o dente do outro lado, porque assim eu visualizo a anatomia. Então, a gente vai ter isso, ter que ter sempre um dente em mente, seja ele fora de boca. Então, eu tenho vários dentinhos que eu posso ficar olhando e copiando a anatomia. Eu posso olhar o dente do outro lado da arcada para copiar a anatomia. Eu posso ter o dente na minha cabeça já com a ideia de anatomia que eu tenho para cada grupo de dentes da arcada dentária. Então, a gente tem que estudar, entender um pouco de anatomia de dente. E quando você começa a ter isso de uma forma clara na sua cabeça, você já não tem mais nenhum receio de fazer qualquer tipo de técnica, não só provisória quanto definitiva. Por exemplo, se vocês forem fazer um dente, uma resina MOD no molar, o que acontece? É obrigatório vocês terem na sua mente a anatomia daquela situação que vocês estão reconstruindo. Se você não tem aquela anatomia na sua memória aí, na sua cabeça, você não consegue desenhar um dente ou fazer um molar de uma forma adequada. Seria isso, quanto mais você estuda anatomia dental, mais próximo você está de chegar a resultados bem satisfatórios, independente da situação. Então, você começa a perder um pouco daquele receio. Se chegar um paciente aqui com o dente totalmente quebrado, eu não sei o que eu vou fazer, acho que eu vou ter que mandar para o laboratório. Não,
Você reconstrói um dente, seja ele com resina acrílica, seja ele com resina composta, seja ele com qualquer material que você tenha à disposição. Então, é importante, e eu gosto muito dessa técnica, não porque eu gosto de fazer essa técnica em si, mas sabe por quê? Porque é uma técnica que estimula você trabalhar com conhecimento de anatomia dental. Então, eu forço vocês bastante aqui dentro da faculdade, vocês treinem, vocês executem situações ou técnicas que façam com que você cada vez mais melhore no conhecimento de anatomia, no desenvolvimento de habilidade manual. Porque o fácil, prático, como eu digo para vocês, deixem isso para fazer quando vocês estiverem sentados no mocho de vocês, dentro do consultório de vocês. Porque aí é o momento de você ter praticidade, de fazer a forma correta, mas sem vocês perderem muito tempo. Não que eu digo perder tempo, mas sem vocês dispensarem muito tempo. Então, se você tem um dente inteiro, para que você vai fazer uma técnica da bolinha se você pode copiá-lo? Mas na faculdade, não. Na faculdade é a hora de a gente aprender, de a gente treinar. Porque quando chegar lá na frente, o que acaba acontecendo? Ah, eu não treinei, eu não sei fazer a técnica tal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso agora de prótese, que é o que acontece. Vou fazer um curso de prótese. Eu não digo nem um curso que seja de professores da Tuiuti, mas vou fazer um curso de prótese. Vou vir lá que tem um curso na BO, sei lá onde, eu vou fazer. E aí, quando vocês vão fazer, vocês vão, mas eu já vi essa técnica. E é exatamente a mesma técnica que vocês aprenderam na faculdade. E o que acontece? Agora vocês estão pagando novamente para fazer um curso que vocês poderiam ter treinado de fazer essas coisas na faculdade. Então, é uma opção. É uma opção que eu digo para vocês que a gente pode melhorar essa situação treinando. Treinando. Isso é treino. Tá? Isso é treino e prática. Então, eu normalmente, nas disciplinas clínicas de prótese, eu vou pedir, óbvio, cada um faz o que quer, mas particularmente eu pediria que vocês treinassem ou fizessem técnicas onde você pudesse desenvolver melhor um pouco essa questão de conhecimento de anatomia e habilidade manual. Que isso é criado. Isso não vem com a pessoa. Obviamente, se eu pegar 100 alunos, pode ter um ou dois que já tem essa habilidade e falar, não, já nasci com o dom. Não acredito muito nessas coisas, mas eu acredito muito no treino. Quanto mais se treina, melhor a gente consegue chegar nos melhores resultados. Tá? Acredito demais nisso, demais. Eu fui um aluno que não tinha zero habilidade com relação a isso. Eu gostava de mexer com as coisas, mas não vou dizer que eu era um aluno habilidoso para isso. Mas eu posso dizer para vocês que eu treinei muito. Tá? Então vamos para a técnica em si. Como é que ela consiste? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o manequim, eu vou isolar, eu vou manipular um pouco de uma resina acrílica, líquido e pó dentro do mesmo pote. Vou pegar esse líquido e pó quando ele tiver já numa consistência um pouco mais borrachoide, coloco sobre o meu dente e vou fazer com que a anatomia do dente antagonista ela me favoreça, tá? Então é assim que eu vou fazer. Eu só vou colocar aqui para vocês as fotos. Eu coloquei para vocês as fotos dessa técnica? Não. Não coloquei? Então, eu só vou colocar as fotos para que vocês entendam primeiro e daí eu faço o demonstrativo. Eu vou compartilhar aqui. Então, só para mostrar como é que eu vou fazer essa técnica. Então, eu vou mostrei ali, vou sair e vou direto. Então, preste atenção, gente. Olha lá. Técnica 3, técnica da bolinha. Uma técnica onde eu tenho o dente preparado, faço uma manipulação da minha resina acrílica num pote d'ápei,
Por que o nome dela é técnica da bolinha? Porque quando eu tiro essa técnica de dentro do pote Dappen, eu manipulo ela e deixo ela no formato de uma bolinha. E por aí que veio o apelido ou o nome da técnica. Tem gente que chama de técnica da impressão do dente antagonista, ou técnica da impressão oclusal, porque você usa a mordida do paciente, a oclusão do paciente, para direcionar o formato dessa técnica. E ali está. Peraí, deixa eu só tentar tirar aqui o. Então, ali, ó, técnica da bolinha. Essa técnica, como eu disse, ela tem esse nome, técnica da bolinha, pelo fato de ter o dente preparado, eu manipulo a resina acrílica. Quando eu levo essa resina acrílica para a boca, eu fiz uma bolinha. Eu manipulei uma bolinha e coloco sobre o meu preparo. E aí tem gente que chama de técnica da impressão do dente antagonista, porque ele oclui e ele marca na região oclusal alguns acidentes anatômicos que são importantes para a gente desenhar os nossos dentes. Mas ela é mais conhecida como técnica da bolinha, porque a gente faz uma bolinha antes de colocar ele sobre o dente. Assim que a gente tira, a gente tem essa visualização, que é a impressão do dente antagonista, se vocês olharem a primeira foto ali. A segunda foto, a gente tem o dente visto por baixo, né, a região de cópia do preparo. A terceira foto, vocês já estão vendo as regiões onde eu pontuo, as regiões mais altas, que serão as cúspides, e a região mais baixa, que está pintado de azul, é o posicionamento dos sulcos, onde os meus sulcos eles vão estar posicionados. Tá? Na quarta foto, a primeira de baixo, vocês visualizam uma marcação na região proximal de vermelho. Essa marcação, eu faço isso e é uma dica que eu dou para vocês, porque é uma marcação que favorece que você não perca o ponto de contato enquanto você está desenhando o seu dente. Enquanto você está esculpindo o seu dente, você sabe que você pode desgastar várias áreas, menos essa área aí. A quinta foto, que seria a segunda foto na região de baixo, o que é? É a foto de um desenho da plataforma oclusal, seria o tamanho da plataforma oclusal. E a última foto seria a foto do reembasamento. É a foto do meu limite cervical da minha prótese, ou seja, região de sulco. Ali é a região de sulco gengival. Então, essa última foto me representa a região de adaptação da margem do meu preparo. Feito isso, eu vou fazer os desgastes. Então, eu faço, primeiro, desgaste de remoção de toda a região cervical. Toda a região cervical eu faço a remoção até o limite daquela borda azul, que seria a região de adaptação da minha prótese. Depois, eu vou fazendo o desenho da região oclusal. Então, seguindo quem? Seguindo os meus limites. Eu tenho minhas limitações que eu desenhei inicialmente. Então, eu vou removendo esses excessos da região oclusal. E, por último, depois de dar o volume correto desse meu dente, por último, eu vou desenhar, ou seja, eu vou mostrar aonde ficariam os meus sulcos. Eu não me preocupo muito com cúspide, sim com profundidade do sulco. Então, eu não vou ficar esculpindo o cúspide, eu vou ficar desenhando sulcos. Então, eu vou dividindo essas minhas cúspides para que cada vez que eu formo um sulco, entre um sulco, eu vou ter duas cúspides. Feito isso, eu posso agora refinar o meu reembasamento. Então, eu faço o reembasamento de uma forma um pouco mais precisa. Ali já está pintado com uma lapiseira vermelha. Tá? Então, ali, feito o reembasamento disso, remoção desses excessos, faço o ajuste oclusal com um carbono, né? Normalmente, eu particularmente gosto de usar filme. E, por último, acabamento e polimento com as borrachas, aquelas do kit, verde, cinza e amarela, depois os feltros e feltrinho com vaselina ou com um produto de polimento que vocês desejam. E essa é uma técnica que eu posso usar para qualquer situação. Aqui no caso não é um dente, aqui no caso é uma prótese sobre implante, e aí eu estou fazendo sobre uma prótese sobre implante a mesma técnica, uma técnica provisória,
que ele pode encaixar, eu estou colocando isso, que ele pode encaixar para qualquer situação, independente se é sobre dente, sobre raiz, sobre implante, é a mesma situação. Ou seja, você tem essa capacidade de resolver qualquer tipo de caso. Tudo bem? Então agora eu vou passar essa imagem agora aqui para filmagem. Então eu vou mostrar essa técnica para vocês como a gente faz, ok? Vamos lá. Deixa eu deixar essa tela aqui. Enquanto eu preparo aqui. Vendo a minha tela agora? Pessoal? Sim. Sim. Vocês estão vendo a tela do celular, é isso? Aham. A imagem aqui. Beleza. Então, vamos lá. O que eu vou precisar para essa técnica? Então, essa técnica é uma técnica onde eu tenho um dente preparado, ok? Um preparo no molar, um preparo de mais ou menos 1,2 milímetros, tá? Em cima desse preparo, eu preciso confeccionar um provisório. Então, a técnica que eu faço, quando eu não tenho aquela matriz inicial, eu vou para essa técnica que eu chamo técnica da bolinha. Ó. Então, é um dente preparado. Eu preciso do dente antagonista. Obrigatoriamente, eu preciso desse dente antagonista aqui, ó. Não obrigatoriamente eu preciso desse dente antagonista, mas ele me favorece. Por que ele me favorece? Existem algumas questões. Vocês vão perceber que o dente antagonista, a ponta da cúspide de trabalho, ou seja, a ponta de cúspide de contenção cêntrica do superior, ela vai ocluir dentro do sulco principal do meu dente inferior. Então, se vocês observarem, vamos mostrar aqui por trás, aqui, ó. Se vocês observarem aqui, tá vendo? Ó, esse daqui é o superior. A cúspide palatina dele, ela tá lá dentro do sulco principal do meu dente inferior. Estão vendo? Conseguem visualizar aqui? Então, isso faz com que, quando eu colocar minha bolinha e ocluir aqui em cima, o que vai me aparecer? Vai me aparecer um buraquinho no meio aqui. Esse buraquinho significa que aqui vai ser um sulco. Então, quem determinou onde vai ficar o sulco é o meu dente antagonista. Por isso que é interessante a gente ter o dente antagonista. É interessante e obrigatório? Não é obrigatório. Porque às vezes vocês chegam e falam assim, não, professora, eu não tenho dente antagonista, então eu não posso fazer a técnica da bolinha. Não, você pode fazer.
Você só vai ter um pouco mais de dificuldade pelo fato de que você vai ter que ter em mente a anatomia, o posicionamento dos sulcos, que não é difícil também. Por que não é difícil? Não é difícil porque vocês vão perceber que existem outras ferramentas que eu utilizo para copiar a anatomia. Vocês vão ver que existem ferramentas que me favorecem. Aí eu falar, opa, esse dente aqui, ele é um dente que eu posso, sei lá, pegar, por exemplo, o posicionamento dos sulcos. Os sulcos principais dos dentes, eles são posicionados de uma forma regular. Eu vou mostrar para vocês que isso vai favorecer e vai facilitar muito na hora de vocês desenharem, assim, de criar referências. Eu vou dizer para vocês que tudo que a gente faz está baseado em referências. Eu tenho as minhas referências. Para fazer um dente, eu criei referências. Eu estudei anatomia. Eu, eu fui atrás de dentes anatômicos para criar referências. Vocês precisam criar também. Eu vou ensinar referências fáceis que tem aqui dentro da boca, mas vocês podem ter essas referências na boca. A gente vai precisar de potes Dappen. A gente vai precisar de um pincel para fazer o reembasamento. Vaselina para isolar o modelo, tá? Um pincel para a gente utilizar vaselina, que tem que ser um pincel diferente do pincel utilizado para o reembasamento, tá? E um motorzinho com o nosso kit de brocas que a gente tem da DH Pro. Então tem o nosso kitzinho com as fresas, brocas diamantadas, as borrachas de polimento de acrílico, os feltros. Então, com isso a gente vai fazer toda a técnica provisória. Tudo bem? Então, primeiro passo. Vamos lá, eu vou liberar a região aqui para a gente fazer o primeiro passo. Primeiro passo, eu vou pegar. Eu vou aproximar aqui para a gente trabalhar, para que seja mais fácil a visualização. Pessoal, está passando ainda aí? Não. Não, aqui não. Tá uma tela preta. Tá travando o vídeo, professor. Está aparecendo na tela preta ainda? Tá. Agora não. Não?
Agora tá aparecendo você. Aqui. Tá aparecendo agora? Tá aparecendo, aham. Então tá, vamos lá então. Primeiro, voltando aqui. Então agora, dente preparado. O que eu faço? Avalio. Uma coisa importante, vocês vão perceber na hora do preparo de vocês, que é importante a gente avaliar espaço interoclusal. Se por um acaso vocês perceberem que está faltando espaço interoclusal, vocês estão vendo ali o espaço que eu tenho ali entre o superior e o inferior? Esse espaço, ele tem que ser de acordo com o preparo ou com o material que vocês selecionaram. Se for, por exemplo, uma metalocerâmica, você tem que ter um espaço de 1.2 a 1.5. Se for uma zircônia ou um de silicato, você vai diminuindo essa espessura e assim por diante até chegar numa espessura mínima, que normalmente a gente faz para metal ou alguma coisa assim, que são espessuras pequenas. Essas espessuras elas estão diretamente relacionadas com os preparos. Então, para esse tipo de técnica restauradora optada nesse caso, que foi um preparo que a gente fez, um preparo um pouco mais invasivo, por exemplo, para uma metalocerâmica, o que a gente tem? Tem um espaço suficiente para a construção da minha prótese definitiva. E qual que é a vantagem de a gente fazer técnicas provisórias? Um dos objetivos é que a gente consiga avaliar se essa espessura está adequada. Em boca aqui, eu vejo que o espaço está adequado porque eu tenho essa possibilidade de tirar, girar, olhar, mas em boca às vezes é difícil. Então a gente tem essa percepção inicial, então aparentemente eu consigo perceber o espaço, mas ao final do meu provisório, eu consigo perceber se ele tem uma espessura oclusal do meu provisório suficiente para aquela restauração selecionada. Então, eu vou pegar meu preparo, vaselina, e vou vaselinar o meu preparo. Não só o meu preparo, como meus dentes vizinhos. Principalmente porque aqui, como eu falei para vocês nas outras técnicas, é resina acrílica. E a resina acrílica vai grudar nesse modelo que é de resina também. Então, para que isso não aconteça, o que a gente faz? Isola. Eu vou tirar um pouco desse isolamento, principalmente da região do preparo, também para não ter o problema de não polimerizar minha resina acrílica. Próximo passo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pote DAPEN e vou manipular uma resina acrílica. Então, de acordo com a cor que você selecionou, eu vou manipular essa resina acrílica. Vou pegar um pouco do pó, acrescentar o líquido,
E vou manipular e aguardar até que ele chegue até a consistência necessária. Qual que é a consistência inicial que a gente deixa? A consistência, gente, inicialmente ele vai ficar meio líquido, tá? Não líquido transparente, mas ele fica meio líquido. E esse líquido significa que ele está na produção. Não adianta eu querer deixar ele mais durinho, porque se eu deixar ele mais durinho, ele não tem a quantidade de líquido suficiente para polimerizar o pó. Então a gente precisa dessa quantidade aí. Eu vou colocar vou pegar um pouco de água quente, para acelerar um pouquinho esse meu processo, porque a água ajuda principalmente a água quente, ela vai ajudar a gente a acelerar o processo de polimerização, tá? Então, por questões demonstrativas, vocês vão ver que horas que eu coloco essa água aqui, que é um outro artifício que eu utilizo para melhorar essa minha polimerização, tá? Porque o que acontece? Esse material tem o líquido e pó, certo? Se o líquido ele é muito volátil, significa que ele evapora com muita facilidade. Se eu deixar esse produto aberto, ele evapora o líquido e não dá tempo de polimerizar, de o líquido entrar em contato com todo o pó. Então, ou a gente tampa, ou eu vou colocar uma água. Peguei aqui a água. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de água aqui dentro. Obrigatoriamente essa água tem que ser quente? Não. Eu sempre vou jogar um pouquinho de água aqui em cima. Percebam que tem água ali? Essa água que está ali, ela serve como tamponamento. Ela vai tampar a saída desse monômero, a evaporação desse monômero. Eu posso, obviamente, usar um pote DAPEN para cobrir tudo isso, mas eu também posso usar um pouco de água. Ah, mas a água não vai misturar com o acrílico? Não, ela não mistura com o acrílico. Elas são duas fases diferentes. Ó. Então, nessa fase, o que eu vou fazendo? Eu vou pegando das bordas, aqui, ó. Tá vendo que eu estou soltando a minha resina acrílica das bordas, porque eu preciso dessa minha resina acrílica nessa fase, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é essa fase aqui, ó. É uma fase onde a minha resina acrílica ela já não está grudando na minha mão. Conseguem perceber? Ela está mole ainda, mas ela não gruda na mão. Porque se eu deixar para trabalhar com essa resina acrílica, algumas regiões ela ainda está até na fase borrachoide, pegajosa ainda, tá? Na fibrosa. Mas eu preciso trabalhar com ela nessa fase já de uma fase
borrachoide, aonde ela não gruda mais na minha mão. E as pessoas, às vezes, elas têm uma dificuldade grande de trabalhar com a resina acrílica porque elas não trabalham no tempo correto. Então, o que eu faço? Nessa fase onde eu já estou trabalhando com ela, ela não gruda na minha mão, é a fase de eu levar através de uma bolinha em cima do dente preparado. Então, eu vou adaptar agora essa minha bolinha sobre o meu preparo. Estão vendo? Adaptei sobre o meu preparo. Então, eu faço uma adaptação sobre o meu preparo. Cuidado que vocês devem ter. Não espremam muito essa borda oclusal para essa plataforma oclusal aqui não ficar muito fina. Eu não apertar demais. Vocês têm a mania de fazer isso aqui, ó. E isso não deve acontecer. Ela tem que ficar com uma plataforma oclusal grossa para que ela depois a gente consiga desgastar e diminuir essa plataforma oclusal. Então a gente vem, colocou, adaptou. Eu venho aqui no dente antagonista. É interessante que o dente antagonista vocês também façam o isolamento para não grudar no dente antagonista. Isolem com vaselina. Venham aqui e façam a oclusão. Beleza? O que a gente tem agora? Eu tenho um dente, uma resina acrílica, sendo ocluída por um dente antagonista, onde ele vai passar algumas informações para que eu possa iniciar o processo de confecção desse meu provisório, ou desenhar essa anatomia sobre o meu dente. Então, eu vou controlando. Na boca do paciente, eu peço para o paciente deixar ocluído e vou esperando para que ele que dê o tempo de polimerização. Assim, depois, com uma lapiseira, eu consigo desenhar e mostrar para vocês quais são as características que eu tenho no meu provisório, ok? Então, eu faço isso. Eu não espero que finalize a polimerização aqui. Sabe por quê, gente? Porque ele pode travar nas proximais, e ele travando nas proximais, ele pode promover uma retenção mecânica. Então, de leve, eu vou soltando esse provisório, ó, empurrando de um lado para o outro, até que eu consiga soltar esse provisório. Aqui, ó, ele está pronto? Óbvio que não. Eu só dei as características iniciais para ele. Depressões e volumes nessas regiões. Venho de novo, coloquei lá, peço para o meu paciente ocluir. Ocluiu, mantém em posição, espero mais um pouco e consigo. Espero mais um pouco e consigo essa polimerização final. Estão vendo? Estão observando aqui? Então, vamos lá. Eu fico tirando e colocando e ocluindo. Tiro, coloco e ocluo. Eu vou fazendo esse processo até que ele faça a polimerização total, tá? Então, eu vou fazendo isso. Vou soltando. Para que a oclusão, gente? Por alguns motivos. Primeiro, para demarcar essa superfície oclusal, se vocês conseguirem perceber, ele tem uma superfície oclusal demarcada. E segundo, para que a oclusão ela fique estável, não deixe esse provisório muito alto. Ó. Então, vou sempre mantendo a altura oclusal desse meu provisório. Tiro, ó, tiro, coloco, tiro e coloco e vou aguardando a polimerização. Agora ele já está praticamente na consistência que eu desejo. Ok? Depois de ele polimerizado, eu tenho essa situação aqui, ó. E essa situação é uma situação que eu ainda não sei qual é a delimitação cervical. Eu tenho ela mais ou menos definida, só que ela não está bem especificada onde termina ou onde inicia o meu sulco gengival, que é a parte importante que eu preciso dentro do meu reembasamento.
Então, o que eu vou fazer? Se nessa fase, quando eu recém construí o meu dente provisório, ele está entrando e saindo, ó, ele está entrando e saindo, ó, entra e sai, sem dificuldade, eu aproveito essa hora para fazer o meu reembasamento. Por que eu aproveito essa hora? Porque esses excessos, eles vão ajudar a empurrar a minha resina acrílica para dentro do sulco. Se eu, nessa fase, resolver remover os excessos primeiro, pode ser primeiro que eu remova um excesso que não é excesso. Ele seria o meu término, mas como eu não estou visualizando de uma forma adequada, eu posso remover uma região que não deveria remover. Então, eu gosto de deixar esses excessos para o reembasamento, desde que ele esteja entrando e saindo com facilidade. Se ele está entrando e saindo com facilidade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu reembasamento. E como é que a gente faz o reembasamento? A gente pega líquido e pó. Num pote a gente coloca o líquido, outro a gente vai colocar o pó. Lembrando que eu sempre falo, ó, encham de resina acrílica para o reembasamento. Ah, professor, mas eu vou assim, eu estou gastando muita resina acrílica. Não, aí que você não está. Essa resina acrílica ela vai ser devolvida aquilo que você não usou. O líquido. Quando a gente coloca pouca resina acrílica, essa resina acrílica fica grudando no fundo do meu pote DAP. E aí essa resina acrílica eu perco. Então, como é que é a técnica? Eu vou pegar a técnica de nylon líquido, pó, e vou colocar lá na região cervical do meu dente, onde eu quero que tenha adaptação. Líquido, pó, e coloco lá na região cervical. E vou fazendo isso até preencher e completar toda a margem cervical. A hora que eu preenchi toda a margem cervical do meu preparo, o que eu vou fazer? Eu vou esperar, porque essa resina ela vai perder um pouco o seu brilho, e a hora que ela perder um pouco o brilho, significa que os meus monômeros eles estão evaporando, eles estão se dissipando. Então, é a hora de eu fazer o quê? Eu esperar um pouquinho, olha, começou a ficar fosco, eu venho só com líquido e preencho. Aguardo, vocês vão perceber que ele vai perder novamente o brilho, significa que esse monômero evaporou novamente, eu venho de novo com líquido e vou molhar. Para que serve isso, professor? Serve para melhorar a polimerização do meu acrílico e que ele fique numa consistência adequada para eu levar esse meu provisório lá para a posição. Então, eu venho aqui, pela terceira vez, eu passo o meu líquido, assim minha resina acrílica está numa consistência boa para fazer o reembasamento. E eu venho com o meu provisório, eu vou passar um pouco do líquido aqui para molhar e adaptar, e venho e vou colocar o meu provisório aqui. Ó. Adaptei meu provisório. A hora que eu adapto meu provisório, aqui, ó, o que eu tenho? Agora eu tenho esse meu provisório reembasado, ok? Eu peço para o meu paciente ocluir, ó. Eu peço para o meu paciente ocluir. Assim que ele oclui, eu tenho o meu provisório ou minha resina acrílica fazendo o reembasamento. É assim que a gente vai fazer na boca do paciente. Tudo bem? Dica que eu dou nessa fase é que nessa fase a gente acrescente, faça uma união entre a resina acrílica antiga, ou seja, a resina acrílica que foi a inicial do meu trabalho, com a resina acrílica do reembasamento. Porque essa união vai fazer com que a gente não tenha nenhuma área de intersecção entre uma resina acrílica, aquela já polimerizada, com a resina acrílica recém-colocada. Tá? Então, é uma maneira de melhorar a adaptação da resina do reembasamento no meu dente já pré-estabelecido, naquela minha bolinha já pré-estabelecida e já polimerizada.
tá? Agora é aguardar. Mesma coisa, eu vou pegar agora aqui uma pinça hemostática e essa pinça hemostática ela vai ajudar. Como é que a gente tira e coloca um provisório? A gente usa uma pinça hemostática ou um porta-agulha. Por quê? Porque eu estou lá na região, estou imaginando que a boca do paciente, eu venho aqui pela frente, seguro o meu provisório, aperto, faço pequenos movimentos laterais para fazer a remoção desse provisório. Eu vi lá na lista de material, professor, que eu tenho um saca-prótese, eu posso usar ele? Eu não indico usar o saca-prótese aqui. Por que eu não indico? Porque o saca-prótese ele vai encaixar bem na cervical do dente e a gente dá umas batidas. E a região cervical talvez seja a região mais nobre desse meu provisório. O que pode acontecer? Eu bater com essa a ponta do meu saca-prótese e quebrar essa borda cervical do meu dente. Agora, com uma pinça hemostática, deixa eu virar aqui que eu sou canhoto, eu vou soltando, ó, esse provisório ali, vou soltando ele da boca. Soltei, coloquei novamente. Soltei, coloquei novamente, tá? A gente vai esperar agora essa polimerização. Eu vou colocar aqui para acelerar, eu vou deixar aqui na água quente aqui um pouquinho, tá? Pessoal, o que eu digo para vocês, ó, eu deixo aqui na água quente, mas eu digo para vocês, não dá para... Eu estou deixando o conjunto aqui, tá? Só para a gente acelerar. Mas não deixem esse provisório ele polimerizar inteiro ou fora da boca ou dentro da boca. Eu sempre procuro ficar tirando e colocando para que a gente tenha uma polimerização onde não vá nem travar na boca. E por que eu não posso, eu não gosto de deixar ele polimerizando fora também? Eu não gosto de deixar ele polimerizando fora da boca por completo, porque ele sofre contração e essa contração pode impedir que ele entre dentro da boca do meu paciente depois. Então eu deixo, na verdade aqui é só para acelerar o processo para a aula aqui. Então eu estou deixando ele aqui numa água quente, o conjunto inteiro aqui, ó. Vocês vão ver que ele vai estar até molhado, ó. Está molhado porque eu estou deixando o conjunto inteiro ali para acelerar o processo. Ah, mas na boca, eu deixo a boca do paciente quente? Não, você não precisa fazer isso na boca. Na boca, a temperatura da boca faz com que, por si só, ele acelere esse processo aí, tá? Mas aqui eu estou deixando aqui para a gente, senão a gente esperar o tempo da resina acrílica acontecer, pode ser que a gente demore um pouco mais aí. Então, daí, para agilizar um pouquinho a aula aí, vou deixar ele aqui esquentando. Esse embasamento, quantas vezes eu preciso fazer, professor? Eu faço ele uma vez só e tá bom? Gente, você tem que fazer quantas vezes for necessário. Quando eu tirar aqui, que eu vou descobrir se o meu reembasamento já está adequado ou se eu vou ter que repetir esse processo, tá? Pode ser que eu tenha que repetir esse processo uma, duas, três vezes, sei lá. Isso quem vai me dizer é se ele copiou ou não o meu fundo de sulco, que é a região importante de eu copiar. Então, se ele copiou meu fundo de sulco, pode ser que eu não precise reembasar mais vezes. Agora, se por acaso ele não tenha copiado o meu fundo de sulco, o que vai acontecer? Eu vou reembasar uma, duas, três, quatro, cinco, quantas vezes eu achar que é necessário.
Então, eu vou fazendo isso. Então, eu vou... Vamos ver se já polimerizou isso aqui. Acertar um pouquinho assim, entendeu? Isso aqui não precisa passar na aula, não, assim. Modelo molhado, não. Ó, eu vou mexendo devagar, vou soltando ele para ver se... Soltei. O que eu tenho que avaliar? Tem que avaliar a cópia do término do preparo. Olha lá. Deixa eu achar uma posição. Vocês vão perceber que tem a cópia do término do preparo. Eu já vou marcar com a lapiseira para vocês aqui, para que vocês visualizem. Minha água está meio fria aqui já. Deixa eu pegar, esquentar um pouquinho da água aqui. Agora está quente. Vocês têm que tomar bastante cuidado, gente, com vaselina, tá? A vaselina em excesso, ela atrasa ou ela estraga um pouco o processo de polimerização. Então, cuidem um pouco com vaselina para não ter demais. Então, ela já está atrasando porque tinha vaselina, a gente tem que ter esse cuidado por causa do, do manequim que eu tenho que passar, porque senão ele gruda nos dentes vizinhos, sabe? Vou deixar mais um pouco da água. Não pulverizou. Vou deixar aqui. Ainda está um pouquinho aqui, ó. Mas acho que vai dar para marcar. Então, eu vou mostrar para vocês. Vamos ver. Esse é o nosso dente provisório. E eu quero que vocês percebam, não sei se vocês conseguem ver aí, a borda que entrou dentro do sulco gengival. Vocês conseguem visualizar ali, bem na bordinha? Colocar de lado até aqui. E eu vou riscar agora isso, para que vocês visualizem melhor. Vocês vão pegar uma lapiseira, deixa a lapiseira, a ponta da lapiseira aqui, bota ela de lado e vamos tentar desenhar aqui, riscar qual que é essa região que está aparecendo aqui? Fundo de sulco.
Eu só consigo fazer essa delimitação aqui, que eu estou mostrando para vocês, caso vocês tenham conseguido fazer o que a gente chama do reembasamento. A cópia dessa região, que é extremamente importante, que é o fundo de suco. O fundo do suco gengival. Então, essa região onde eu copiei, onde eu risquei, é uma região única, que é a região de fundo de suco. Eu só sei que eu tenho um bom reembasamento, que eu copiei o término do meu preparo a partir do momento que eu copiei aqui, nessa região está bem evidente aqui, eu vou tentar deixar bem marcado para vocês. Deixa eu pegar um tecido escuro. Ó, percebam, tem uma região mais elevada aqui, ó. Essa é uma região bem importante, bem na bordinha, é a região de cópia de fundo de suco. Tudo que tiver agora para fora dessa linha, eu vou eliminar. Eu vou desgastar porque é excesso. Agora eu tenho a percepção correta, exatamente aonde é excesso. O que é excesso? Porque até então eu não tinha essa linha definida. Então eu não sabia se eu estava desgastando no limite ou não. Agora eu já tenho essa posição. Então eu já sei que essa é uma posição correta de desgaste. Vamos lá agora para a fase de fresas e desgaste. Um pedaço. Então, a primeira broca que eu vou utilizar é uma fresa. Vocês têm essa fresinha ali. Eu vou trabalhar com essa fresa nessa inclinação aqui, ó. Oclusal, parte média e cervical. Nas inclinações do dente, eu vou trabalhar só na inclinação cervical. Então, veja aqui, por exemplo, por vestibular. Olhem por vestibular, vocês vão perceber que eu tenho uma inclinação nesse sentido, ó. Oclusal, estou indo por vestibular, eu vou fazer essa inclinação aqui. Como se eu estivesse simulando o desgaste, a inclinação da raiz, ó. Então, nessa inclinação em direção à raiz, eu vou removendo esses excessos, ó. E vou fazendo isso ao redor de todo o dente. Lembra daquele detalhe aqui? Eu vou fazer uma coisa que eu não tinha feito, mas é importante. Isso aqui é onde encostou no dente vizinho. Eu vou riscar aqui e vou riscar aqui. Para quê? Para que eu não perca essas áreas de referência, que são áreas que eu não posso perder ponto de contato, que a coisa mais comum que a gente percebe é a ausência de pontos de contato ao final do meu provisório. Então, tá ali, eu vou fazendo essas remoções. Olha lá, inclinado, sempre inclinado em direção à raiz. Conseguem perceber isso? Eu não estou com a broca assim reta. Eu estou inclinando ela levemente contra a raiz. Cuidando para, nesse momento, eu não remover aquela minha linha, que é o meu limite.
do meu suco gengival, ou seja, ele que vai delimitar a região onde vai ficar o meu término do meu preparo. Então, vou colocar aqui, vocês vão perceber, quando a gente tem um reembasamento bem executado, qual é a característica que a gente vai enxergar aqui, ó. Eu vou levar esse meu provisório aqui. Perceba a região cervical, gente. Vocês conseguem ver a região cervical? Olha a adaptação, o nível de adaptação da região cervical. Tanto vestibular quanto a lingual. Por que isso? Porque eu consegui fazer uma boa cópia do suco gengival. Então, minha região cervical, ela está pronta. Eu só vou trabalhar agora nos outros terços. Agora, segundo ponto, eu vou para a parte oclusal. E como é que eu faço isso? Eu não tenho essa referência, eu não falei para vocês que eu tenho referência de suco, onde tem uma depressão. Se vocês olharem aqui, tem uma depressão, não tem aqui, ó? Uma depressão, tem uma depressão. Então, essas regiões de depressão, o que significa? Significam sulcos. Se eu traçar um sulco aqui, um sulco aqui e um sulco aqui, eu vou automaticamente desenhar, ó, o meu primeiro molar inferior, que tem quantas cúspides? 5, 3 vestibulares e 2 linguais. Coincidentemente, se eu sobreestender aqui esse sulco, se eu estender aqui essa linha, vocês vão perceber que essa linha ela coincide com o sulco principal dos dentes vizinhos. Olha lá, ó. Olha que legal. E não fui eu que desenhei. Quem desenhou foi a própria depressão que tem aqui. Então, isso é uma referência que eu tenho, uma referência oclusal de saber aonde que vai estar o meu sulco no meu dente. Ele vai estar aqui. Outra coincidência que tem, se eu traçar uma linha sobre as cúspides, tá vendo aqui a ponta de cúspide? Se eu traçar essa linha aqui, o que eu vou ter? A coincidência do posicionamento da ponta de cúspide também. Então, agora eu já tenho onde vai estar o meu sulco principal, onde vai estar a ponta da minha cúspide vestibular e a ponta da minha cúspide lingual. Eu já tenho o posicionamento dos meus sulcos. Então, praticamente, eu tenho o desenho do meu dente. O que eu vou fazer agora? Eu vou remover esses excessos. Eu tenho agora um desenho onde eu posso fazer a remoção desses meus excessos. E é isso que eu vou fazer. Eu vou desgastar em direção àquela região. Eu vou tirar excesso. Eu vou tirar excesso. Até que eu consiga... Olha a inclinação. Lembra? A primeira inclinação era aqui embaixo. A última inclinação é aqui em cima. Lembrando que essa inclinação nas cúspides vestibulares dos inferiores, ela é mais evidente do que a inclinação da cúspide lingual nos inferiores. Ó. A cúspide lingual, ela não tem tanto uma inclinação tão acentuada, ela é mais suave. E no superior é o contrário. No superior, ela é mais suave na vestibular e mais acentuada na lingual. Então, eu vou removendo esses excessos. E, naturalmente, ele vai me dando o formato do meu dente. O que vocês têm que entender, outra coisa, ó, que eu vou utilizar aqui, ó. Tá vendo essa minha marcação do meu ponto de contato?
O que está para cima dessa marcação eu tenho que remover, porque minha crista marginal ela não pode ser maior do que a minha cúspide, e ela está na mesma altura da minha cúspide. Então eu vou abaixar essa marginal até que ela chegue lá naquela região demarcada. Até que ela chegue naquela região demarcada do meu ponto de contato, tanto de um lado quanto do outro. Vou remover, ó. Estão vendo? Olha como o dente ele vai criando uma forma já, ó. Volumoso? Sim, tá mais volumoso. Ó. Eu vou observando, ele tá maior. Mas é mais fácil eu remover esses excessos agora do que ficar acrescentando. O que eu vou fazer novamente? Eu volto e crio as minhas linhas novamente. Ó, o meu sulco principal, da minha crista, da minha cúspide lingual. Então, eu crio novamente isso. O que eu vou fazer? Percebam que tem um volume muito grande agora nesse terço médio do meu dente. Esse terço médio eu não desgastei. Eu desgastei a incisal, desgastei a cervical, mas o terço médio eu não tinha programado ainda. É o que eu vou fazer nesse momento. Eu vou vir com ele aqui e vou remover agora o terço que faltava, que é o terço médio. Então, eu estou desgastando agora no terço médio. E assim eu complemento as 3 inclinações, criando a minha referência de preparo, de provisório, de anatomia desse meu provisório. Vou voltar lá. Então, toda vez que eu volto e percebo se tem, aonde especificamente eu tenho excesso ainda. Olha que, olhando agora, o meu dente ele já tem um formato mais parecido com o formato dos dentes adjacentes. Então, eu só redefino algumas coisas para acertar o volume e começar o desenho da minha anatomia oclusal. Então, eu sei que eu vou ter que desgastar um pouquinho mais de volume nessa região aqui e vou começar desenhando a anatomia oclusal. Que o restante, acho que ele já está no volume adequado.
Beleza. Tô com o meu dente aqui. Agora eu vou desenhar anatomia oclusal. Como é que eu faço anatomia oclusal? Tem uma broca chamada 703, é aquela broca de cirurgia, onde eu vou usar a ponta dessa broca para fazer o desenho do sulco. Então eu vou usar ela para desenhar o sulco. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar aquelas regiões onde tinha as depressões e vou desenhar sulcos. Então, o meu objetivo nesse momento não é ver onde exatamente estão as cúspides, mas sim desenhar sulcos. Onde naturalmente eu vou desenhando aqui a região mais profunda, onde quem desenhou essa região profunda não fui eu. Não fui eu que determinei. Essa região mais profunda era uma região determinada pelo meu dente antagonista. Ele que me determinou onde é que está o meu fundo do sulco. E olha aqui que a gente começa a dar um formato anatômico aqui para Posso utilizar outras brocas? Lógico que pode. Você pode utilizar o que você tiver disponível. Eu gosto muito de trabalhar com a 703. Ela tem no kit de vocês. Mas essas broquinhas aqui também são interessantes, ó. Essas broquinhas aqui, ó, a gente pega que ela tem uma quina, uma profundidade aqui, ó, tá vendo? Ó? E aí eu uso ela para acentuar alguns sulcos. E gosto dessa mais fininha, porque ela me ajuda a trabalhar lá na região de fundo de sulco. Olhem lá, pessoal, como ele já está um desenho anatômico interessante, uma anatomia oclusal, obviamente que a gente ainda tem a questão
do acabamento, do polimento. Que é onde a gente vai trabalhar um pouco agora, tá? Então, eu faço o meu dente, olha aqui. Ele já está mais ou menos com a anatomia ali, no acabamento, no polimento. Eu vou finalizar alguns detalhes, mas ele já está acompanhando mais ou menos a anatomia do dente lá do outro lado, ó. Ok? Vamos lá, só fazer esses acabamentos, aí eu vou utilizar aquela sequência de broques que eu vou mostrar para vocês, que é o que a gente usou para todos os provisórios. Olha lá, pessoal. Então, agora, eu vou entrar com as minhas borrachas da DH Pro, que estão lá no kit de vocês. Eu vou utilizar a sequência aqui, ó. Vou utilizar mais ou menos essa sequência aqui. Que é a sequência que eu vou fazer para o polimento. Então, a primeira, usando qualquer uma das duas aqui, tá? Eu não vou nem para mais grossa, vamos por uma intermediária aí, que eu não preciso. Essa, eu tenho que cuidar, eu não posso usar numa rotação muito grande, que essa borracha, ela desgasta também, tá? Então, ela faz um acabamento, um polimento e um acabamento. Então, eu tenho que cuidar com a pressão que eu faço com essa broquinha aqui, com essa borracha, tá, gente? Eu não posso forçar muito em cima dela, é mais de leve, para tirar algumas irregularidades. Cuidar com esse término aqui, olha o término lá, ó. Eu passo de leve essa broquinha para chegar o mais próximo possível à linha, porque essa linha, eu vou remover essa linha no final.
Na minha última borracha, ela vem bem de levezinha, ela vai tirar, porque ela está dentro do suco, ela não pode ficar comprimindo meu suco. Senão ela vai promover uma inflamação gengival, porque eu não posso deixar ela muito dentro do meu suco. Olha minhas marcações do ponto de contato, como elas permanecem. Então, eu sei que quando eu voltar lá para a boca, meu ponto de contato ele vai permanecer na região onde está. A gente tem essa mesma sequência de brocas, só que menor. Então, eu posso usar essas broquinhas menores também para trabalhar dentro do suco. Dentro do suco, dentro da superfície oclusal, posso usar. Então, eu tenho ela espessa, mais robusta e ela mais delicada. Então, faço o uso primeiro da broca verde, depois eu vou para a amarela. Dá uma limpadinha aqui, ó. Agora a gente já vai, ó. Ela já faz um acabamento, tira algumas imperfeições e começa um brilho. Depois eu vou para essa broquinha, mas essa amarela já, ela ela é menos abrasiva, ela começa já um brilho. Ó. Com ela eu uso também numa rotação baixa, mas eu imprimo um pouquinho mais de pressão. Porque agora, nessa impressão, vocês começam a perceber que ela começa a dar um brilho. Estão vendo? Ó? Ela começa a dar o brilho. Então, eu imprimo um pouquinho mais de pressão, pouca coisa. E ele já começa a aparecer um pouco desse brilho. Olha lá. Venho na superfície oclusal. Primeiro com uma mais grossinha. Depois, vou com uma mais fininha. Uma broquinha mesmo, amarelinha, mais fininha. Onde eu vou trabalhar ela lá no suco também, para polir toda a profundidade do suco. Olha lá. Ela tá ali. Dá uma limpada. Agora eu vou vir com a parte do brilho, tá? Então eu gosto de utilizar essa rosa aqui, que vocês têm. E ela começa a dar o brilho efetivo da... Olha, importante, ó, a rotação dessa broquinha, ó, ela tá nesse sentido. Ó. Vou colocar bem devagar aqui para vocês perceberem. Ela tá nesse sentido, ó. Vem para cá. Por que é importante isso? Porque a posição que eu jogo isso
É do dente em direção cervical. Se ela estiver rodando ao contrário e ela pega nesse bordo, ela quebra esse bordo. Então, eu vou fazendo esse polimento assim, ó, nesse sentido. Dente cervical. Dente cervical. E olha como ele já vai dando esse brilho. Olha lá, gente. Olha como é que ele já dá o brilho. Para complementar esse brilho, eu gosto de usar esse disco de pelo aqui, que ele entra lá dentro dos sulcos. Ele entra lá dentro dos sulcos e faz esse polimento e acabamento dentro do sulco. Olha o brilho que ele já dá. E por último, eu venho com feltro. E aí eu gosto de passar um pouquinho de vaselina ou qualquer outro produto. Eu gosto de um produto chamado pasta opal, que é uma pasta bem dura que eu uso junto com esse daqui, ó. Eu passo a pasta opal e uso com ele. Aqui eu passo um pouco de vaselina, baixo um pouquinho minha rotação aqui, ó. E vou selando agora. A minha prótesezinha provisória. Olha lá. Vou pegar o tecido preto, que daí agora dá para ver. Olha lá. Anatomia oclusal. Professor, e essas manchas do lado? Eu posso só passar uma borrachinha e tirar, mas eu quero deixar para mostrar para vocês. Ó. Tá vendo? Então, essa é a anatomia. Eu venho aqui, mas tudo bem. Agora, como é que está isso na boca? Eu venho, coloco aqui e vamos ver na boca. Olha lá. Olha a adaptação cervical. Tá vendo? Adaptação da margem cervical. Anatomia oclusal. Adaptação da região lingual. Tudo muito bem adaptado aqui, ó. Quero que vocês percebam isso. A adaptação aqui da margem cervical. Polimento, acabamento. Beleza. Essa é a sequência, ó. Vamos conferir aqui. Ó, ao vivo é arriscado, mas vamos lá ver. Olha a adaptação cervical. Conseguem observar, ó? Tá vendo que ele está todo adaptado na margem cervical? Olha ali, ó. Término do preparo. Encaixado. Não tem gap, não tem espaço. É isso. Olha a adaptação. Ah, mas como é que você fez? Você tirou o dente? Não, estou tirando agora pela primeira vez. O que eu faço? É seguir aquela sequência de reembasamento, de marcação. E está aí nosso dente, nosso provisório, técnica da bolinha. Beleza? Ok? Vou mudar aqui. Chame quem estava dormindo, quem saiu. Essa é uma técnica onde ela exige um pouco mais de tempo, exige um pouco mais de trabalho. Obviamente, a gente tem que fazer essa técnica num tempo de
que não seja muito demorado, até pelo fato de que você tem um paciente na sua cadeira, e isso tem que levar um tempo específico aí de mais ou menos uns 40 minutos de confecção da técnica pelo fato do tempo clínico, né? Só que isso não acontece do dia para a noite, fala assim, de repente eu já faço uma técnica da bolinha em meia hora, 40 minutos. Não, você não vai, isso não vai acontecer do dia para a noite, tá? Isso normalmente ele demora um tempo. Ele demora um tempo pelo fato de que você tem que ter tudo isso na sua cabeça. Anatomia, a visualização, que tipo de broca usar e como utilizar. Só que isso, como eu disse para vocês, é prática. Vocês têm que testar, treinar, executar, tentar fazer, até que a gente consiga que isso se agilize. Isso você tem que saber fazer do primeiro molar superior, primeiro molar inferior, segundo molar superior, segundo molar inferior e assim por diante. Você tem que treinar essas técnicas, e o que eu sugiro às vezes para os alunos é que eles treinem através de cera, técnicas de enceramento. Então, treinar nas técnicas de enceramento eu acho bem importante. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade de fazer cursos de enceramento, eu sugiro que vocês o façam. Ele vai ajudar muito na parte da dentística, na parte da prótese, na parte da oclusão. Ele é bem interessante, tá? Então, assim que a gente voltar, a gente vai praticar todas essas técnicas provisórias, a gente vai ver a parte laboratorial com relação a isso. E vocês vão sentir um pouco talvez as pequenas dificuldades assim daí no dia a dia. Mas não se preocupem, não, que eu sei que muitas vezes, principalmente quando a gente faz as provas práticas, tá? Porque na prova prática, quando a gente faz, a gente dá um tempo, fala, vocês têm 1h30 para que vocês executem um preparo mais um provisório. E aí é onde bate o desespero na hora de executar e de fazer, e vocês percebem que não é tão simples assim, tá? Mas não se preocupe, é natural e é normal que isso aconteça, essa dificuldade ela vai aparecer e falar, não consigo, não sirvo. Não é assim. Isso a gente consegue vai adquirindo algumas habilidades e algumas facilidades com o tempo, tá bom? Hoje, então, a gente finaliza a questão de provisórios, tá? Então, a gente passou teórica de provisórios, técnica da muralha, técnica da faceta do dente de estoque e técnica da bolinha. As três principais, onde se você souber qualquer uma dessas três, a gente resolve qualquer tipo de problema. Entendam que, por exemplo, fazer uma técnica da bolinha, chegou o dente quebrado, o dente inteiro, seja lá como for, você tem a possibilidade de resolver esse problema, tá? Por isso que é uma técnica que eu particularmente gosto muito. Próxima aula, daí a gente vai programando, eu vou passando para vocês lá no AVA. Não tem uma previsão de quando isso vai retornar, então a gente vai seguindo nesse mesmo esquema. Então, nas minhas aulas, especificamente nas minhas aulas, eu vou fazer isso. Faço essa chamada com vocês antes de começar e faço a chamada com vocês agora no final. Então, agora no final, venho e vou fazer a chamada. Então, vamos lá. Legal. Então, primeira, Camila.